Olá turma, tudo bem? Vamos fazer esse vídeo aqui, um vídeo bem pausadinho, bem explicadinho sobre funções polinomiais do primeiro e segundo grau, certo? Eu vou começar aqui com uma tabela, eu vou preencher essa tabela e vou formar uma função. Eu vou colocar a lei de formação dela, na prova não vou pedir lei de formação, que a gente já viu isso no terceiro bimestre, tá? Eu vou explicar o formato da função do primeiro grau, a forma geral dela e a do segundo grau também, tá? Então veja o vídeo com calma, volte se precisar. Então, ó, eu tenho uma tabela aqui, gente, que eu tenho os valores de x, 2, 4, 6, 8, 10 e os valores de y, né? Nesse caso aqui, eu tenho que completar a tabela. Então, para completar a tabela, geralmente, gente, a gente vê o que está acontecendo de um número para o outro. Se você olhar aqui, o x é 2, quando o x é 2, o y é 5. Até aí a gente não sabe muito o que fazer, né? Mas quando o x é o dobro, o que acontece? O y é 9. Vamos pensar o seguinte, o 5, o que é o 5? O 5 é 2 vezes o 2, o 5 é 2 vezes o 2, mais 1, certo? Continuando, o 4. Quando o x é 4, o y é 9. Se eu for seguir esse raciocínio, gente, porque uma função do primeiro grau, ela tem que ser linear, ela é uma reta. Então, tem uma lei de formação nela que tem que ser padronizada para poder ser uma reta. Então, aqui, ó, perceba o seguinte, que o 9 é a mesma coisa que 2 vezes lá o de cima, né? 2 vezes o de cima, 2 vezes o de cima, mais 1. Vai bater também, não vai? Ó, 2 vezes 4 é 8, 8 mais 1, 9. E isso vai acontecer para as outras também, ó. Aqui é 6, aqui é 3. O que aconteceu? O y é igual a 2 vezes o x mais 1. Então aqui, com essa fala minha, eu já coloquei a lei de formação. O y, que é a mesma coisa que f de x, o y é igual a 2 vezes o x mais 1. Isso vai acontecer para todos, gente. Só que agora eu vou completar a tabela. Para completar a tabela, eu vou colocar em vermelho só para destacar que foi eu que completei. Ó, então, se aqui é 8, o que vai acontecer aqui embaixo? Essa lei de formação está dizendo o seguinte, que o y é igual a 2 vezes o x mais 1. Então, vou fazer isso, ó. 2 vezes o 8 mais 1. 2 vezes o 8 é 16. 16 mais 1, 17. Então, aqui, ó, 17. Continuando. Mesma lei de formação. 2 vezes o x mais 1. E o outro já vou completar também. 2 vezes o x mais 1. Depois eu termino aqui. Ó, 2 vezes o x. 2 vezes 10 é 20. 20 mais 1, 21. E aqui no x, gente, eu vou seguir o padrão, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Embaixo, o que vai ser? 2 vezes o x mais 1. 2 vezes 12, 24. 24 mais 1, 25. Então tá aí a tabela. Pessoal, para montar o gráfico eu não preciso de vários números, eu só preciso de 2 pontos distintos. Então agora aqui, gente, eu vou completar, eu vou colocar a lei de formação, a forma, né, da função polinomial do primeiro grau, a forma geral dela. Então, uma função polinomial do primeiro grau, tem esse formato aqui, ó. Ax mais b, certo? O a e b são valores reais, ou seja, qualquer valor, a única coisa que o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, vai ficar 0 vezes x, vai ficar zero. Vai ficar f de x igual a uma constante. E aí vai ser uma função constante, tá bom? Então tá. Aqui no caso, gente, o que eu falei que a função é? O y, ó, o f de x é a mesma coisa que y. O y é igual a 2 vezes o x mais 1. Então, essa tabela aqui, qual que é a lei de formação dela? É a seguinte, f de x esse f ficou feio. F de x vai ser igual. Então, o que é o y? O y é 2 vezes o x mais 1. 2 vezes o x mais 1.
certo? Então dá uma olhadinha aí. Tá bom, gente? Então essa é a lei de informação. Agora já vou falar um pouquinho sobre o tipo de função do primeiro grau. Gente, quando você tem uma função do primeiro grau, o coeficiente A, ó, vou destacar aqui, ó, o coeficiente A, ele for maior que zero, ó, quando o A for maior que zero, a gente vai ter uma coisa assim, ó, tem um gráfico, ó, vai ser uma coisa assim, ó, vai ser uma função crescente. Se o A é menor que zero, ó, se o A for menor que zero, o coeficiente ali, a gente vai ter uma função assim, ó. Certo? Desse tipo. Então isso aí já foi falado, isso aí tem inclusive no conteúdo lá, só estou dando uma reforçada. No caso aqui, gente, ó, eu sei que a função é crescente, porque o A é maior que zero, o A é maior que zero, então vai ser uma coisa assim, certo? Então tá. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar os valores aqui, e vou colocar a tabela. Só vou fazer um exemplo para vocês. Vamos supor, gente, né? Que eu não tenha dado essa tabela aqui, mas eu tenho a lei de formação. Presta bem atenção agora. Se eu não tivesse essa tabela aqui, tivesse a lei da formação e pedisse para vocês assim, ó, faça uma tabela de acordo com essa lei de formação, certo? O importante, gente, é ser o quê? É essa lei de formação aqui, tá? Então faz de conta que eu não tenho essa tabela, sabe? Não tenho essa tabela, e eu dei essa lei de formação e pedi para você fazer uma tabela. Aí eu vou colocar esses valores aqui, gente, para vocês verem como que se comporta a função, tá? Pode ser colocado desse jeito também, ó. X seria isso aqui. Aqui, essa primeira coluna, deixa eu ver quantos valores. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 valores. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um. Tá aqui. A função, eu vou colocar a função aqui, ó. Lembra que f de x é igual a y. Então eu posso colocar isso aqui, ó. Só que eu vou colocar desse jeito aqui mesmo, gente, ó. F de x é igual a 2x mais 1, certo? E aqui no último eu vou colocar o valor do y, que é o f de x, o y. Olha lá. Então, tá aqui a tabelinha. Eu vou completar a tabelinha agora, tá, gente? Só que eu vou aproveitar a tabela ali e vou colocar os valores para vocês verem como que eu pedi na prova. Inclusive, eu pedi esse tipo de tabela na prova. Infelizmente, os alunos não conseguem substituir, simplesmente fazer as continhas. Tá, então tá aqui. Vou fazer a primeira linha já. Então aqui, gente, estão os valores para x. Vamos supor que você tinha que inventar os valores para x. Você vai dar valores negativos, positivos, não tem problema. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Os valores para x. Eu vou pegar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então estão aqui os valores para x. Agora o que eu vou fazer, gente? Os valores que são de x, olha lá, o x é igual a 2, eu vou colocar aqui no lugar de x, ó, no lugar de x. Ou seja, quando x é 2, olha lá, o f de 2, quando x é 2, que valor que vai ser o y? Olha só. Aí, gente, se aqui nessa função, no lugar do de x eu coloquei 2, aqui também eu tenho que colocar 2. Então, na lei de formação, está 2x vezes, né, mais 1. Eu vou colocar 2 vezes 2, mais 1. E isso aqui a gente vai fazer de cabeça, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, quando x é 2, o y é 5. Então, depois eu já vou montar o gráfico lá. Continuando aqui, o f de 4, ou seja, quando x é 4, ó, lá dentro, o f de 4 vai ficar 2 vezes 4, mais 1. 2 vezes 4 é 8, 8 mais 1, 9. E assim a gente vai completando. Agora, o próximo número é 6. Então, vai ser f de 6.
f de 6 é igual a 2 vezes 6 mais 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Tá aí. Continuando. Né? F de 8. Não precisava isso. É o que eu falei para vocês, gente. Eu estou fazendo essa tabela aqui porque eu estou desconsiderando que eu tenho essa aqui. Só para a gente treinar os dois tipos. Né? Desse jeito aqui, que já tinha a tabela montada, para você completar, seria um tipo de exercício diferente. Você completaria a tabela, colocaria a lei de formação e faria o gráfico. Esse é um exercício. O outro exercício, eu dei a lei de formação, você montou a tabela, só que aí você colocaria os seus valores que você quisesse, tá bom? Então eu só estou colocando esse formato também, porque tem muita gente que não fez isso aqui na prova. Então vamos lá, o f de 8 é igual a 2 vezes 8 mais 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Continuando, o f de 10. E função do segundo grau é a mesma coisa, gente. Você substitui e faz as continhas. 2 vezes 10, mais 1. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Tá lá, tá batendo tudo. E o último, f de 12. 2 vezes 12, mais 1. 2 vezes 12 é 24, mais 1, 25. Então tá aí. Monte o gráfico. Gente, o gráfico, você não precisa colocar todos esses pontos, basta 2 pontos, tá? Tanto é que na função do segundo grau, função quadrática, quando você acha lá os zeros da função, né? Os zeros da função, e também você acha o vértice, já dá para saber que formato, mais ou menos, como que é a parábola, tá bom? Então vou pegar aqui agora, vamos fazer o gráfico, certo? 4, 25. Então tá aqui 25. O 5 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tá aqui. O 9, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui o 9. 3, 9, 10, 11, 12, 13. Tá aqui o 13. O 17, 13, 14, 15, 16, 17. Tá aqui. 21, 17, 18, 19, 20, 21, tá aqui. Então, gente, agora eu vou unir os pontos, né? Tome cuidado dessa parte, viu? Então, ó, quando o x é 2, o y é 5. Quando o x é 2, o y é 5, ó. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Não faça reta, hein? É pontinho mesmo, tá aqui, ó. Esse ponto. Quando o x é 4, o y é 9. Quando o x é 4... o y é 9, mais ou menos isso. Quando o x é 6, o y é 13. Quando o x é 8, o y é 17. Quando o y é 8, x é 8, o y é 17. Quando o x é 10, o y é 21. Quando o x é 10, o y é 21. Vamos lá. Na prova, vocês não vão precisar fazer todos, não, porque vai ser bem simples. E quando o x é 12, o y é 25. Aí, gente. Então, se eu não fiz muito errado, né? Se eu não fiz muito fora, todos esses pontos aqui, ó. Pessoal, presta bem atenção numa coisa. Essa função aqui, esses valores aqui são infinitos. Eu poderia dar valores negativos e positivos. Poderia dar infinidade de valores. Certo? Mas olha aqui. Nesse caso aqui eu só dei esses valores. Mas a função, ela vai embora. Ela não para, não.
Ela não para aqui no último ponto, não. Por quê? Eu poderia dar mais valores aqui. Tá? Então eu vou passar uma reta que ela vai passar. Olha lá, ela vai passar. Não vai ficar muito certinho porque eu não fiz, né, gente? Na régua certinho eu não fiz. Aí vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vai ter que passar num ali. Até que não tá fora não, vocês vão ver. Ó, até que tá legalzinho, porque passou num aqui. Olha aqui, gente. Não tá tão ruim não, sabe por quê? Porque a função, olha só a função. 2x mais 1. Esse 1 aqui, gente, presta bem atenção. Esse 1 aqui, o termo independente, ele é onde a reta toca o eixo y. E tá aqui, ó. Até que o gráfico não ficou ruim não. Então esse aqui, ó, é o 1. 1 no y e 0 no x. Então tá certinho, que é 1 no y. Belezinha. Tá, gente? Então, ó, função do primeiro grau. Se deu a tabela para você completar, tem que usar o raciocínio lógico, tem que ver o que é o 5, é 2 vezes ele mais 1. O que é o 9, é 2 vezes esse aqui mais 1. Então, a lei de formação tem que analisar bem para ver o que está acontecendo. Depois que dei a lei de formação, a lei de formação já vou dar para vocês na prova. Dei a lei de formação. Peço para vocês montarem a tabela. Vocês dêem valores pequenos, pode dar valor negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tá bom? Mas coloque valores baixos, né? Valores pequenos. Para não precisar ficar fazendo muitas contas, tá? Então tá aqui, gente, ó. Isso aqui, se tem uma tabela, já tem a lei de formação, se o x é 2, coloca aqui dentro, né? O f de 2 e tem um resultado para y. Isso aqui é um par ordenado, ó. 2, 5, 4, 9, ó. 2, 5, 4, 9, 6, 13, é um par ordenado. Depois monta a tabelinha lá certinho, tá? Então isso aí, gente, é função do primeiro grau. Se fosse decrescente, ó, presta atenção nesse A aqui, tá bom? A maior que zero, ele é crescente, tá vendo que tá crescendo, ó, tá crescendo, crescente. Se o A é menor que zero, se aqui tivesse um negativo aqui, ó, menos 2x, seria decrescente, tá? Então, função do primeiro grau é isso. Agora eu vou apagar o quadro aqui. E já vamos para a função do segundo grau, que tem mais informação, tá? Beleza. Gente, vamos continuar aqui então, ó. Agora a gente vai ver funções do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. A forma geral dela, gente, é essa aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por que ela é do segundo grau? Porque o expoente da variável aqui é 2. O maior expoente é 2, tá bom? Em que condições que a gente, né, em relação aos coeficientes, quais são os valores que os coeficientes podem assumir? O A, B e o C pode assumir todos os valores que pertencem a reais. A única exceção é que o A tem que ser diferente de zero. Gente, na função do primeiro grau também o A teria que ser diferente de zero, porque senão ia ser uma função constante. Aqui o A também tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se o A for zero, vai ficar isso aqui, ó, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Aí ela vai se tornar uma função do primeiro grau, tá bom? Então, o A, B e C pode ser qualquer valor real. Pode ser raiz quadrada de 2, pode ser 13, pode ser dízima periódica, pode ser 1 sobre 9, enfim, qualquer número real. O A só não pode ser zero. Agora, o B e o C pode ser qualquer valor, tá bom? Então tá. Gente, coloquei essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, eu já estou fazendo uma questãozinha que é no formato que vai cair para vocês na prova. Mas é para vocês entenderem também, eu vou fazer bem devagar, bem tranquilo, tá bom? Então, os itens aqui que está pedindo, ache os zeros da função. Gente, vou destacar aqui, zeros da função. Vou pegar aqui para mim. Os zeros da função, ó, olha só, acho os zeros da função. Vamos entender esses zeros da função aqui, zeros da função. Vocês sabem que quando a gente coloca f de x, é a mesma coisa se eu colocasse dessa maneira aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Certo? Tranquilo isso? Quando eu quero achar os zeros da função, quer dizer o quê? Vou fazer um gráfico aqui e já vou apagar. No
plano cartesiano, quando o y é zero, o ponto fica sobre o eixo x. Lembra? Por exemplo, eu tenho um ponto aqui, ó. Eu tenho um ponto, vou chamar esse ponto A. O ponto A tem coordenadas 2 em x e 0 no y. Por que 0 no y? Porque ele está sobre o eixo x. Tá? Então, toda vez que você tiver ponto sobre o eixo x, a coordenada y, inclusive aqui, a coordenada y vai ser 0. Então, quando eu falo ache os zeros da função, eu já estou falando que o y tem que ser 0. Certo? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, no item A, já é na resposta, né? Solução. Então, gente, solução. Eu vou fazer simplesmente pegar a função e colocar no lugar do y, colocar 0, tá? Vou apagar aqui, que foi só para vocês entenderem, porque a gente já viu coordenadas já no terceiro bimestre, no final do segundo bimestre. Então tá. Então eu vou pegar aqui, no lugar de y eu vou colocar 0. Aí, gente, vai cair numa equação do segundo grau que a gente trabalhou muito desde o começo do ano. Certo? Então eu vou pegar essa função aqui, só que eu vou colocar o 0 para o lado direito já, tá, gente? Já vou adiantar um pouco também, né? Então, ó, resolvendo o item A. Os zeros da função, no lugar de y eu coloco 0. Então vai ficar x ao quadrado, já estou mudando o lado já, mais 2x menos 3 igual a 0. Tá? A única coisa que eu fiz, ao invés de ficar 0 igual a tudo isso aqui, eu pus tudo isso aqui igual a 0, tá bom? Então tá. Gente, transformamos aqui numa equação do segundo grau. Vamos achar as raízes. Pode achar por delta, ou por delta aí Bhaskara, ou por soma e produto. Gente, soma e produto, quando o A aqui é 1, fica bem fácil fazer por soma e produto, certo? A soma vai ser o quê? Quando o A aqui é 1, gente, a soma vai ser o B com sinal trocado e o produto vai ser o termo independente. Então, ó, a dica aí, ó, se você tem, eu já dei essa dica lá também no conteúdo de soma e produto. Se você tem uma equação do segundo grau, o coeficiente 1 aqui, o coeficiente A é 1, tenta fazer por soma e produto, que é mais fácil. E se você não conseguir, se for um número muito difícil, aí você faz pelo delta, tá? Mas a princípio tenta fazer. Então aqui, gente, ó, eu tenho que pensar o seguinte, ó, dois números somados, que o valor tem que dar menos 2, e dois números multiplicados, que o valor tem que dar menos 3. Certo? Então tá, vamos pensar primeiro na multiplicação, que eu dei essa dica para vocês. Ó. Então, ó, dois números multiplicados que dê menos 3. Gente, se o produto de dois números, o resultado é um número negativo, então eu sei que tem que ter um positivo e outro negativo. Pense em dois números multiplicados que dê 3. O que vem primeiro na cabeça? Não vem isso aqui, gente? 3 vezes 1? 3 vezes 1 é 3. Só que o resultado aqui tem que ser negativo. Ou o 3 vai ter que ser negativo, ou o 1 vai ter que ser negativo. Aí eu vou lá para a soma e olho. Professor, mas a soma desses números vai ter que ser negativo. Ou seja, o maior vai ter que ser negativo. Então vai ficar isso aqui, ó. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então é isso mesmo, gente. Então olha aqui. Então vai ficar menos 3 e 1. Olha lá, menos 3 e 1. Você deve 3 e tem 1, você fica devendo 2. Bateu. Menos com mais dá menos, 3 vezes 1, 3. Então, os zeros da função aí, gente, são os números menos 3 e 1. Então, já respondeu aqui. Né? Então, resposta. Ó, resposta, coisa que os alunos não estão fazendo. Resposta. Menos 3 e 1, tá? Respondi o item A, gente, está lá, resposta. Acho os zeros da função, menos 3 e 1, certo? Vamos para o item B agora. O item B é uma pergunta. Essa função terá ponto de máxima?
Gente, eu vou fazer um rascunho aqui, bem rapidinho, olha aqui. Certo? Já vimos isso aí também. É uma pergunta. Essa função vai ter ponto de máxima? Basta, gente, olhar para a função. Olha aqui, ponto de máxima, olha aqui o A. Lembra que tem esse formato aqui, ó? Vamos já aproveitar aqui, vamos aproveitar já, vamos pegar essa função aqui, ó. Essa função aqui, e vamos pegar os coeficientes. Eu vou pôr em azul, ó. Olha os coeficientes. O A vale quanto? O A vale 1. O B vale 2. E o coeficiente C vale menos 3. Gente, A é igual a 1. Olha só. O A é positivo. É maior que zero, aliás, né? É maior que zero. Então, gente, vou ter uma coisa assim, ó. Se o A é maior que zero, ó. A maior que zero. Já tem lá explicar também, ó. A maior que zero, com cavidade voltada para cima. É lógico que pode cortar aqui, né, gente? Pode cortar aqui, ou pode cortar aqui, enfim. Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Eu nem vou colocar isso aqui, ó. Faz de conta que tá aqui, ó. Eu sei, eu estou falando em relação à parábola. O A é maior que zero, concavidade para cima. Vou até tirar isso aqui, fica mais simples ainda. Se o A é menor que zero, concavidade para baixo. Ou seja, o nosso A aqui é maior que zero, concavidade para cima, então eu vou ter aqui, ó, o vértice é ponto de mínima. Mínima. Ponto. Ponto de mínima. Concavidade, o A menor que zero, aqui, ó, o vértice vai ser lá em cima, então ponto de máxima. Isso aí já foi explicado também, só que eu estou aproveitando fazendo uma revisão. Ponto de máxima. Então, no nosso caso aqui, essa função terá ponto de máxima? Não, terá ponto de mínima, porque o A é maior que zero. Então, ó, não. Terá ponto de mínima. Então, eu vou justificar. Não adianta só colocar não. Não, tem que justificar. Não. Pois o coeficiente mais fácil ainda, quer ver? Não vou escrever muito não. Olha a justificativa aqui. Essa função terá ponto de máxima? Não, pois A é maior que zero. Acabou. Certo? Então tá aí, gente. Item C, vamos lá. Item C. Ache o vértice dessa função. Vamos lá, então. O vértice, gente. O vértice da função. Ache o vértice da função. Então, vamos aqui, ó. Vou fazer uma separaçãozinha aqui. Então, item C, acha o vértice. A formulazinha do vértice, gente, é essa aqui, ó. Menos B sobre 2A, né? Esse é o x do vértice, né, gente? Esse aqui, ó, é uma parábola. Quando eu tenho entre o vértice, eu tenho as coordenadas do vértice. Olha só, vou colocar até em vermelho. Presta bem atenção para você entender esse negócio x do vértice e y do vértice. Quando eu tenho a parábola, tá aqui o vértice. Então, gente, vou ter esse ponto aqui. Esse aqui é um ponto, esse aqui é o vértice. Esse ponto aqui tem coordenadas, ó. Ele tem coordenada no y. Então, aqui é o y do vértice, ó. O y do vértice. E tem a coordenada aqui do x também, ó. Então, aqui é o x do vértice. Certo? Então, o vértice de uma parábola, ele é um ponto. E esse ponto tem coordenadas, ó. Coordenadas. Olha lá. Coordenadas vai ser menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. É isso que eu vou colocar lá, tá bom? Então, o vértice de uma função do segundo grau é um ponto que tem coordenadas no y, coordenadas do x. Então, esse aqui é o x do vértice, ó. Menos b sobre 2a é o x do vértice e o menos delta sobre 4a é o y do vértice. Por isso que quando você quer calcular a altura máxima de algum objeto, você calcula simplesmente o y do vértice. Tá? Então vamos lá. Aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. Menos delta sobre 4a.
Gente, só substituir agora e fazer as continhas com atenção. Se eu errar aqui também, vocês comentem lá. Se tiver algum errinho aqui, vocês comentem. Então tá. Gente, eu vou fazer separado aqui que eu já vi que fica bem melhor. Eu vou fazer o x do vértice primeiro, tá bom? X do vértice. Ó, o x do vértice, vou colocar dessa maneira aqui. Não fica apavorado não, eu só estou colocando um pouquinho mais específico. Ó. O x do vértice, gente, que é essa coordenada aqui, é menos b sobre 2a. Esse menos é da fórmula. Ó, o b aqui vale 2, ó, dessa função aqui, ó, o b vale 2. Só que aqui é mais com menos dá menos, então é menos 2. Embaixo, 2 vezes o a vale 1. 2 vezes 1, 2. Menos com mais dá menos, 2 dividido por 2 dá 1, menos 1. Então tá aí, gente, eu já sei que o x do vértice é menos 1, certo? Agora vamos para o y do vértice. Y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Igual. Agora uma coisa, atenção aí, gente. O delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Toma cuidado com esse sinal aqui, que esse sinal vai estar multiplicando todos os números. Então, calcula o delta todinho, depois muda o sinal dele, porque está negativo lá atrás, tá? Então tá, vamos lá então. Então vamos lá. Ó, menos, quem que é o delta? B2 menos 4ac, ó, b ao quadrado. Menos 4 que multiplica a que multiplica c, ó. Certo? Dividido por 4 vezes a. O a vale 1, 4 vezes 1 é 4. Vamos dar uma adiantada também, né? Então vamos lá. Gente, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então eu vou colocar aqui, ó. Quem que é o b? O b é 2. 2 ao quadrado, 4. Vamos adiantar também que a gente já viu esse delta aqui desde o começo do ano, tá, gente? O menos está lá fora esperando. Então, ó, b ao quadrado, b é 2. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4. Aqui, menos 4 vezes a. O a vale 1. Vai ficar menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes c. Então aqui, gente, ó, vou fazer aqui, ó. Menos 4. Vou fazer de outra cor até. Podia ganhar um pouquinho de tempo, né? Poderia fazer já isso aqui rapidinho, ó. Então, ó, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 3, ó. Fazer direto. Então, ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar mais 12. Tá aí. Mais 12. Dividido por 4. Então aqui, gente, vai dar 16, né? Só que vai dar o quê? Vai dar 16 aqui dentro, só que tem o menos lá fora. Então vai ficar menos 16 dividido por 4. Menos 16 dividido por 4, que é igual a menos 4. Então tá aí, já chamo o y do vértice. Com isso, gente, a gente já sabe aqui que o vértice, ó, o vértice vai ter essas seguintes coordenadas, ó. X do vértice, menos 1. Y do vértice, menos 4. Tá aí. Então, ó, resposta. Coordenadas do vértice, menos 1 e menos 4. Respondeu. Agora o item D. O item D vai estar aqui, né, gente? Eu vou ter que colocar aqui. O item D, esboça o gráfico dessa função. Gente, esboçar o gráfico dessa função. Eu vou fazer aqui, colocar o gráfico, mas faz favor, gente, capricha no gráfico, tá? Tenta fazer a curva legalzinho, faça com lápis, bem fraquinho, depois que você ficou legalzinho, você passa mais forte, tá? Então vou fazer o gráfico agora. Agora é o seguinte, na hora de montar o gráfico já tem que pensar. Quais são os zeros da função? Achei os zeros da função. Quais são os zeros da função, gente? Os zeros da função é menos 3 e 1. Então não posso fazer muito espaço aqui no primeiro quadrante, né? Eu tenho que fazer um pouquinho mais para cá, porque ó, é menos 3, ó. Aqui, ó, é menos 3 e 1. Então eu vou fazer o gráfico
Assim, mais ou menos, ó, um pouquinho assim, ó. Mais espaço para cá, ó. Olha só, o eixo X, eixo Y, ou F de X, né, tanto faz, tá aqui. Então, ó, primeiro coordenado aqui, vou para 1. 1, aqui é 2. Agora, em cima, aqui embaixo, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá bom? E aqui? Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui seria, ó, aqui vai embora. Menos 4, vai embora. Ah lá, tá aqui, certo? Montei o gráfico. Aqui é a origem, 0, 0. 0 no X, 0 no Y. Então tá. Gente, por isso que eu falo para vocês. Veja o vídeo, não entendeu, volta, faça devagar, pausa. Espera aí, esse momento eu entendi, faz lá, pausa, vai fazendo aos poucos. Então eu tenho aqui, ó, que os zeros da função é menos 3 e 1. Vou colocar em vermelho, ó. Menos 3 e 1. Quer dizer o quê? Zero da função é onde toca o eixo X. Então aqui, ó, menos 3 e 1. Pronto. Os zeros da função é isso. Eu sei que essa função tem concavidade voltada para cima, porque o A é maior que 1. Eu sei que vai ser uma coisa assim. Olha um detalhe aqui. Gente, essa função aqui, esse termo independente, que eu vou destacar também, ó, o termo independente é onde corta o eixo Y. Então, eu olhando aqui, nossa, eu já sei que essa função vai cortar o eixo Y, a curva lá vai cortar o eixo Y no menos 3. Tá bom? Professor, mas o vértice é menos 4, mas não tem a ver não, você vai entender por que não tem a ver. O vértice dessa função, gente, é menos 1 no X e menos 4. Então, vamos lá para o vértice. Cadê o azul? Aqui, ó. Ó o vértice, ó. O vértice, menos 1. Olha lá, em menos 4. Aqui o vértice, ó. O vértice da função, gente. Certo? Então, se eu já tenho o vértice da função, eu tenho os zeros da função, eu consigo fazer a parábola. Lembrando que essa curva vai ter que tocar, vai ter que passar aqui. Tá? Então, eu vou tentar fazer o máximo possível caprichado. Vamos ver se vai sair uma coisa legal. Então, gente, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Não faz bico aí não, tá? Ó. Isso aqui é uma parábola, não pode ter bico. Olha lá, passou pelo menos 3. Então é mais ou menos isso. Isso aqui é infinito, ó. Vai subindo, certo? Então tá aqui, gente. Respondidos os itens. O gráfico tá aqui, ó. Vamos ver? Zeros da função. Zeros da função aqui apagou. Aqui é 1. Os zeros da função é 1, são as raízes, né? É 1 e menos 3, ó. 1 e menos 3, zeros da função. O vértice, menos 1 e menos 4. Olha o vértice aqui, gente, ó. Menos 1 no X com menos 4. O vértice está aqui. E aonde toca o eixo Y? Menos 3, ó. Tá tocando o eixo Y. Tá bom? Menos 3 aqui. Então, gente, é isso. O resto, dê uma olhadinha na teoria.
Quando tiver tabela, é simplesmente substituir os valores, fazer as continhas, tá? Veja um pouquinho mais de teoria. Então, eu espero ajudar. É isso aí, valeu!